noite, Floripa, boa noite, Brasil, boa noite, mundo. Eu sou André Patunas e este é o programa Vida Inteligente. Se vocês tivessem ideia do que são os momentos que precedem o Vida Inteligente, ó, se a gente deixar no ar por um erro qualquer dia aqui, eu vou te contar, dá para a gente entrar em algum concurso de comédia, alguma coisa que é muito engraçada aqui, o pré-Vida Inteligente. Pois bem, estamos aqui de volta depois de uma ida a Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Foi uma viagem maravilhosa, né? A expectativa de saber como é que vai ser, o que a gente ia encontrar, como é que nós vamos fazer a gravação do Vida Inteligente. Nós já tínhamos feito uma aqui em Jaraguá do Sul, mas não foi bem uma gravação, foi áudio, né? E sabe-se lá, por que o áudio desapareceu depois do meu celular. Eu consegui deletar ele sem querer, então não era só para o grupo de lá. Mas dessa vez correu tudo maravilhosamente bem, já vamos falar já sobre isso. Eu quero lembrar então que no dia 5 de dezembro próximo, agora mês que vem, já pertinho do final do ano, vai ter o terceiro encontro dos amigos do Mosaicos do Novo Ciclo. Vai ser realizado em São Paulo, no Hotel Pestana, na esquina da Tutóia com a Brigadeiro Luiz Antônio, lá na região dos Jardins. Faltam poucos lugares, o lugar, parece que o auditório tem lugar para 300 pessoas, tem 285, 287 já quase inscritas, mas ainda há tempo de suprir essas 13 vagas, e você sabe como é que é a convenção assim, encontro, né? Que nem coração de mãe sempre se arruma um lugarzinho a mais. Então o contato você está vendo aí embaixo, deliadamata@hotmail.com, a organização é da Délia da Mata e do Márcio Cambaúba. Então, aproveitem e vocês vão passar o dia inteiro com o meu querido amigo e irmão Jorge Antônio Ouro, em São Paulo. Lembrando também do nosso HD, que hoje vai completar 213 vídeos, né? Resolução 720 por 480 e mais 250 áudios, tudo do Novo Ciclo, Mosaicos do Novo Ciclo, todos esses 10 anos que Jorge e eu temos falado assim sobre esses temas nunca antes levados, pelo menos a TV, né? Então, quem tiver interesse, escreva para contato@vidainteligente.tv.br. E eu quero mandar um grande abraço, também já entrando nos comentários do que nós passamos aqui em Campo Grande, para o Tomás Araújo, que foi um dos que estiveram lá fazendo a sua passagem de grau, né? E mandar um grande abraço para a mãe dele, para a Milva, né? Milva, que nós conversamos ali. A Milva é a nossa telespectadora assídua, e a gente manda aqui, Jorge e eu, um fraterno abraço, um forte abraço, e que tudo seja tudo de bom e do melhor na sua vida. E também para o Rômeu, Márcio Cambaúba, a esposa do Rômeu, Jéssica, toda aquela equipe de Cuiabá, como é que é? Três Lagoas, gente de todo o Brasil. São Paulo, Goiânia. De Florianópolis foram 2. Florianópolis 2, o Grêmio e o Jorge, né? Talvez estiveram lá. Quem mais? Só sei que foi maravilhoso. Para a nossa anfitriã, né? Para a Oneli. Né? A Oneli está aqui, ó. Está aqui a Oneli, a nossa anfitriã, a nossa querida. Edson Cassaro, o Cássio. Isso, todos os dirigentes do departamento lá. E o nosso agradecimento maior à Oneli, que nos acolheu no seu lar. É nossa senhora, uma anfitriã de primeira. E nosso muito obrigado, né, Jorge? Que, puxa vida, passamos maravilhosamente grandes momentos, uma harmonia, uma fraternidade, e foi aquilo que a gente falou lá, na reunião, inclusive, né? Isso aí é muito fácil, né? Quando você tá beijando ali, é muito fácil sair o eu te amo, né? Então, quando você está nesses climas aqui harmônicos, é muito fácil todo mundo se abraçar, fraterno abraço, feliz sempre, isso aqui, acabou, cai todo mundo fora. Mas ali, esses dias que nós ficamos lá, pode ser que tenha acabado tudo agora lá, não, entendeu? Não, o pessoal é assim mesmo. Mas foi muito gostoso, uma egrégora muito bem formada, as pessoas, olha, desapegadas de tudo. Foi uma experiência maravilhosa. Eu espero que outras se repitam, né? Porque o que a gente faz lá reverbera no todo, né? Daqui lá não só para Campo Grande, para o Brasil e vai por aí, porque nós fizemos um encontro maravilhoso. O que foi gravado lá, cujo tema foi... Qual foi o tema? Agora já esqueci, passou o tema e esqueci. Qual foi o tema? Sim, a equação da vida. A equação da vida, o pessoal de lá gravou, está editando e daqui a 2 semanas vai estar disponível para a gente colocar. Ou nós vamos colocar num dos programas
do Vida Inteligente aqui, ou então eu já coloco depois direto na rede no YouTube, né? Vai ser bacana, vocês tenham certeza disso. Então, mais uma vez, eu já vou passar a palavra para o Jorge, o nosso muito obrigado. Deixa eu ver se eu esqueci de alguma coisa. Tá, não esqueci nada. E espero que no ano que vem vai ser em Três Lagoas, né? Três Lagoas? É Três Lagoas? Provavelmente, é. Três Lagoas, então precisam ver se vai ter condições de fazer, porque não é fácil, né? Envolve estrutura, envolve custos e sabe como é que é, né? Mas vamos torcer para dar tudo certo. Deu esse ano, pode ser que dê outro, né? Também, né? Então é isso. Sem dúvida. Então, tudo bom, Jorge? Tudo tranquilo. Foi legal viajar com você. Por que você está rindo? Mas foi bom, assim, foi uma experiência legal, assim, um convívio, porque a gente só convive aqui cada 15 dias aqui, né? De vez em quando a gente se vê aí. Mas foi bom, assim, a gente ter convivido aí esses... Tirando os horários que o PROCON ficou aberto, né, para reclamar. Eu reclamei nessa viagem? Não, eu reclamei? Não, você só dormiu, você não conversou comigo. Ah, não, isso aí tudo bem, eu não vou dizer para as pessoas aqui, reclamando do frio ali, tudo aqui. Eu avisei para ele no voo, só quando esfriar eu desligo. Aí ele, não sei o que. Grande companheiro de viagem? Daí... Não conversou nada comigo a viagem inteira? Não, então... eu sento, Senta, coloco dorme o e cinto pronto. de segurança aí, começa a esfriar, aí eu não vejo decolar. Eu devia ter deixado você lá dentro para você voltar. Aí eu nunca vejo decolar, eu sempre durmo, que não tem que economizar energia, né? Aquele frio sentado, a alternativa lógica é dormir. Então, mas não, mas reclamando que eu viajei sem conversar com ele. Foi uma viagem gostosa, foi bom? Foi. Agradabilíssima. Não, e em Campo Grande, só, nem complementando, dizendo que você também você já falou, o tratamento que a gente recebeu do primeiro... Sabe o nome do pessoal? Eu não sei. Não, eu não lembro. Eu não lembro o nome de todos. Não, mas de maneira geral não vou destacar ninguém. Mas o tratamento que nós recebemos do primeiro ao último minuto VIP. E o que todos receberam, né, as pessoas de fora, é o que a gente pode usar o neologismo eubiótico, né? Então um tratamento eubiótico, sabe? Aquele negócio assim que não tem, assim, não tem nada que a gente pudesse falar assim, mas não foi assim, mas não houve um mas, não é? Foi muito bom. E a Oneli especificamente, nossa amiga, muito amiga do Alvin, né? Ela e o Valmir, né? O esposo dela já falecido. Então, a Oneli nos recebeu de uma maneira assim... E nós nos sentimos em casa, né? Não, você está na casa de alguém e você está... É de deixar constrangido, né? Assim, a maneira como a gente interagiu com ele foi... E não é assim aquele tratamento assim, com aquele salamaleque falso, aquela naturalíssimo. Não, é uma coisa assim... Sabe encontrar alguém da família que você não vê há muito tempo, alguém querido da família? Assim, a ambiência, a relação que se estabeleceu foi exatamente essa, né? Para mim, aqui eu posso dizer isso aqui porque eu nunca participei disso, né? Participei de uma convenção 3 anos atrás, e uma outra... Da Itaparica agora. Isso, Itaparica, quando eu fui homenageado, mas é interessante porque as pessoas, no último dia, tomaram a palavra ali, e tem gente decana, gente que conheceu o professor. O professor faleceu em 63. Então, pessoas que contaram experiências de vida, pessoas que o conheceram, e a história delas é muito bacana. Eu até cobrei o Jorge, estou falando ao vivo aqui, porque quem sabe as pessoas assistam isso aqui, possam dar uma fomentada nisso. Falei, isso aí precisa ser registrado, precisa ser... Essas memórias dessas pessoas que tiveram, é uma bela história da instituição, faz parte da instituição. Sim. Então, como vai ser feito isso, não sei. São pessoas com 50, 60 Gente, então, enquanto essas pessoas estão nesse plano, né, porque depois não sei, aí como é que vai ser? Só se for por escaninho, abre o buraco, manda para ver se escreve e pega lá para reproduzir. Ou se todo mundo de baixo vier para cima, então, né? tem que registrar essas coisas. Então, são histórias maravilhosas. Eu me encantei nesses 2 dias aqui, ouvindo o que eu ouvi. Sabe? Mas você sabe que, geralmente, nas convenções, nos encontros das pessoas da sociedade, assim, eu conversei lá que, naquele momento que a gente estava conversando com aquelas pessoas todas que estavam, então quase 100 pessoas estavam assistindo a gente lá, né? Eu e você já não estava dando nada, a gente estava recebendo, porque daí cada um vem e traz essa história de vida. Respeito incrível, não teve... E compartilha, né? Nos encontros da eubiose,
Então, cada ano em São Lourenço, cada 2 anos alternados ou em Itaparica ou em Chavantina, fora as convenções internacionais e fora os encontros regionais, que daí tem ali no Centro-Oeste, tem no Sul, tem no Nordeste, assim, Norte. Assim, então, partes de um todo que cada um vai viver o que a vida lhe proveu. Então, vai viver a sua vida, né? E quando vai passando esse tempo, essas partes, elas sentem falta de ter contato com a outra parte de si mesmo. Só que daí, a contraparte não é 1 para 1, é N para 1, 1 para N, e isso tudo gera um só. Então, quando a gente se encontra, é aquela fraternidade, é sorriso, a gente confraterniza, só que daí não se coloca a conversa fora, né? Assim, toda vez que a gente foi conversar, a conversa ela sempre girava, né, em torno de alguma coisa muito bom. construtiva, filosófica, certo, conhecimento. Certo. Na casa da Oneli, então, naquele dia no departamento, na saída, disse assim, gente, quem quiser ir para a casa da Oneli pode ir. Então, a pessoa que vinha 1, 2, veio todo mundo. Então, assim, todos que estavam no departamento na atividade isso, foram para lá. Então, já chegamos em 20 e tantos na casa dela e coube todo mundo. A gente se reuniu, conversou e continuou estudando e conversando até meia-noite. Então, eubiose é isso, sabe? Um negócio assim. Eu pensei que daí dá para a gente avançar e falar assim, iniciação é isso, porque a iniciação ela tem que ser aquilo que desenvolve em você felicidade, alegria, paz, respeito pelo outro, reciprocamente, né? Então isso é um processo de iniciação, né? Seja lá que nome for, né? Foi o que eu disse lá, no último dia você estava presente ali, quando tomei a palavra para dizer o calomino, aquela reverência que os gregos fazem uns aos outros todo dia 1º de mês, a gente tentar sempre manter, e nem vocês estão aqui hoje nós estamos com o departamento, tem 2 pessoas do departamento de Santo André e São Paulo, tem irmãos daqui também, então fica essa egrégora que a gente chama, né? Esse ambiente harmônico, gostoso. Eu falo que o importante não é reunir 1 horinha aqui, ficar todo mundo nesse ambiente harmônico, ou fazer essa convenção 2, 3 dias, ou 1 semana lá em Itaparica, Chavantina, São Lourenço, e saiu de lá, esquecer tudo aquilo, começar aquilo que você sempre diz aqui, né? Xinga o vizinho, essas coisas ali. Chama a mãe do outro no trânsito. Exatamente, acabou. Então tem que parar de hipocrisia. Apesar de lá, vivemos, nossa senhora, se a gente pudesse perenizar aquilo. Se o mundo fosse aquilo. Porra, né? Mas foi mesmo, sem puxa-saquismo, não teve nada disso. Foi maravilhoso. Sabe? Ninguém badalou ninguém. Todo mundo se sentiu bem, porque era todo mundo igual. Todo mundo ao mesmo nível, abraço sincero, não é aquela falsidade, né? Então, gostou. Agora, o duro é manter isso aí, não é impossível. Então, é ficar atento. Isso é iniciação também. Tudo é iniciação para o Jorge. Manter isso. Então, essa aí, como não fiz série nenhuma, mas eu acho que isso aí deve ser vigilância dos sentidos, que vocês tanto falam. É isso? Está vigilante naquilo que você faz aí, estou fazendo isso aqui, tem que fazer aqui fora, não é só lá no dia do ritual do departamento, do peregrino, do Manu, então é assim. Bom, então vamos lá, falamos demais, beleza, mas o assunto vai dar certinho hoje. Mas valeu a pena, então a gente quer transmitir essa nossa alegria. Sim, são poucas palavras para transmitir o que foi, né? Foi exatamente, mas vocês vão ver documentado isso, vocês vão sentir na própria gravação do programa, vocês vão ver. As pessoas estão começando a postar agora. Hoje já saiu um vídeo, pena que ficou restrito. Eu recebi um pouco antes de sair. Eu não. Mas a pessoa que compartilhou, ela só deixou aberto para as pessoas que compartilhou. Então eu quero ver se isso a gente pode abrir para demais, que é aquela nossa noite na casa da Oneli, onde a gente fez aquela conversa lá? Não, a conversa não foi gravada, o brinde. Sim. Então isso aí pode estar aberto para todo mundo, não sei, porque vamos tentar ver. Bem, o tema que se apresentou já 15 dias atrás, eu falei aqui ao vivo, né, para vocês, que era lógica humana e lógica divina, né? E nesse voo para lá, para Campo Grande, enquanto ele dormia, eu falava com ele, porque é mais fácil que ele está dormindo, então aí entra no subconsciente dele o que a gente ia falar. Tudo que a gente fala aqui, principalmente, eu sempre cobro, né, quando ele fala alguma coisa, e para lá de Bagdá, como eu digo, que eu não consigo acessar, e ele fala com uma facilidade incrível, isso eu acho que é uma lógica divina, vamos chamar assim. Humana abstrata. Humana abstrata, vamos usar assim. Tem a minha lógica aqui, que é isso aí. Eu botei o dedo
na boca do cachorro, ele me deu uma mordida. Lógico que ele vai te dar uma mordida. Você foi lá cutucar o cachorro, então essa é a lógica humana. A gente falou, dá um tapa na cobra numa sala fechada escura. Exatamente. Então hoje eu gostaria, vamos tentar ver como a gente consegue conciliar essa questão de ver a questão, como ver as coisas, você estando aqui, no dia a dia, com os problemas, com o cotidiano, tudo isso aqui, você tentar conviver. É isso aqui, já que você gosta de falar eubioticamente, não sei o quê, então vamos lá. O que você vive dentro do departamento, seja lá onde for, né? E o que você vive na rua. São duas lógicas diferentes, apesar de que você vai dizer que é a mesma coisa. Então, sim, né? vou. Então, já sei, né? Mas aí é que está. Mas quem está por fora, e lá no evento onde nós participamos, tinha gente que não era da SBR. Metade das pessoas foi não surpresa, eram. Né? Quando você mandou levantar, você pediu para levantar a mão, devia ter pelo menos umas 20 pessoas. Né? Eu acho que uma boa parte Uma boa parte, então foi interessante. Chamar lá, ou vieram por curiosidade, não interessa. Então, para muitas vezes, aí eu chego, vamos dizer, agora com o nosso programa, com isso que aconteceu lá em Campo Grande, aí chegam as pessoas lá, batem no departamento, vão lá com o Cássio, né? Cássio? Cassar, isso. Edson Cassar. Então, chegam lá o Edson, vão lá e aí começam a falar, hipoteticamente, hein? Não estou falando nada disso. Começa a explicar uma lógica que a pessoa não entende. Então, como conviver com essas duas lógicas? Porque, como eu disse, já te passo a palavra já, você vai tirar de letra, por isso que eu estou tomando tempo aqui. Não, estou só ouvindo, estou com pressa. Porque, como eu já disse para você, nos programas anteriores, já teve gente que me questionou, diz grego, mas você tem que olhar com um ponto de vista sei lá do quê. Eu falo, eu adoraria conseguir olhar com o ponto de vista sei lá do quê. Mas eu não conheço o ponto de vista sei lá do quê. Uhum. Eu não vou simular, não vou fazer, não vou dizer artista, eu vou dizer sim, eu não estou entendendo patavina. Então, essa questão, como é que se consegue conciliar e como é que se pode conciliar o linguajar, a lógica terrena com a lógica dita divina? Como é que conciliar as coisas do céu e da terra? Sei lá que outra palavra você pode usar. Vamos lá. É a entradinha pequena, de 20 minutos. Agora você tem 40 para explicar isso. 45, né? Porque começamos com 5 de atraso hoje. Sim. Fui claro? Se não for, eu posso falar mais meia hora, não tem problema. Não, eu posso ouvir mais meia hora. Tá bom, vamos lá. Então, assim, quer ver? Primeiro eu vou contextualizar a lógica e depois vai conversar sobre como funciona a lógica, tanto a humana quanto a divina, para a gente chegar nessa questão do ponto de vista, né? Então, assim, uma das características da matéria, uma das peculiaridades da matéria, por mais que pareça o contrário, matéria é matéria. Nós, cadeira, TV, sofá onde vocês estão sentados agora, é a descontinuidade. Então, mesmo que aparentemente é sólido, na verdade, é uma coesão de pequenas partes. Sim, vibrando de uma certa forma. Sim, coesas porque tem uma vibração que as mantém, não é? Sim. Mas a descontinuidade é porque sempre há espaços vazios. Sempre há espaços vazios. E o espaço vazio na matéria mais densa, ele sempre é maior do que a matéria. Então, assim, se você pegar o átomo, o espaço, né, que existe naquela parte que é dos orbitais para o núcleo é maior do que a própria matéria. Então, o somatório dos prótons, nêutrons e elétrons, sim, comparado com a área que o átomo ocupa, mantido é um sistema de energia que mantém aquela coesão, então a matéria ela é sempre menor do que o espaço vazio. Sempre tem um espaço vazio. É como a gente pegar assim, eu pego um balde e coloco cascalho, pedra, né? Ou bola de golfe se quiser. O balde está cheio de bola de golfe, mas tem espaço vazio. Daí eu pego
no espaço vazio e derramo areia, cascalho, que seja, né? O balde está cheio de bola, cheio de cascalho, mas ainda tem espaço vazio, eu derramo areia, a areia vai preencher todo o espaço, então tem a bola, o cascalho, a areia, mas ainda tem espaço vazio. Falta. Aí eu coloco água, né? E sempre tem um espaço vazio a ser preenchido. Muito bem. Daí acontece o seguinte, a gente fala assim, para a gente chegar na lógica humana, vamos falar de mente concreta, e para chegar na lógica divina, vamos falar de Atima Buddhi Manas, ou mente abstrata, que é onde se assenta a parte humana da lógica, os dois juntos. Que as duas vão casar no fim. As duas são uma só. Não, Isso a sim, gente vai conversar hoje. A gente até hoje tem tratado como maneira de forma distinta, né? Hoje a gente vai avançar um pouquinho mais, vou mostrar que elas são uma só. O nome da mente concreta com a mente abstrata junto é Kama Manas, que a gente não usou esse termo aqui ainda, né? Que é o corpo mental visível, né? Assim como a parte do astral é o Kama Rupa, que é o corpo de desejos. Kama Rupa não é só aquilo que vaga, Kama Rupa é aquilo que forma o corpo mental, o corpo de desejos de cada um de nós. Então assim, a gente sempre pensa assim, eu tenho o corpo físico, o corpo vital, e eu tenho o corpo astral, e eu tenho o mental concreto, e eu tenho o mental abstrato, e a gente tende a olhar sempre para cima, não sei por que as pessoas tendem a olhar para cima, né? Mas na verdade não seria assim, eu tenho o corpo físico, eu tenho o corpo vital, eu tenho o corpo astral, eu tenho o corpo mental abstrato, porque é para dentro. Então assim, vamos pegar o corpo físico, né? Aí aonde vai estar, né, o corpo vital de cada um de nós? Nos vazios do corpo físico. Cada átomo do corpo físico, o vazio dele está preenchido com o corpo vital. Isso se projeta até alguns centímetros, ou dependendo de como seja a pessoa, até alguns metros ou milímetros, que seja, dependendo de cada um, né? E esse aí, corpo vital que alguns chamam de aura, ou não? Não, o corpo vital é o corpo vital. Não, o aura daí já envolve o astral, já vê onde vivem as formas, né? O que chama o ovo áurico é o que a personalidade. A gente também vai conversar sobre o que é personalidade, o que é individualidade, o que é ego e o que é logos. Vamos tentar fazer uma analogia para entender bem. Se a gente vai falar sobre lógica humana e lógica divina, vamos entender bem o que é o divino, o que é o humano, como é que os dois se entrelaçam, né? Então aí, dentro do corpo físico está o corpo vital. Nos vazios do corpo vital está o corpo astral. Nos vazios do corpo astral está o corpo mental. Nos vazios do mental, Buddhi. Nos vazios de Buddhi, Atman. Atman, ou corpo átmico. Então, a divindade que cada um busca e projeta em qualquer outro lugar que seja, fisicamente, ela está no âmago de cada ser. Entende? E dependendo da pessoa, então quando passa pelo processo que se chama de morte, não é? Aí fala assim, não, morreu, daí o corpo astral vai ir para um outro lugar. Não, o corpo astral, ele já está no seu lugar de direito, não é? Dependendo de qual mundo que a pessoa vive. Quando ela perde o corpo físico, tirou o corpo físico, o corpo astral vai permanecer exatamente onde já esteja. Vai depender de cada um, tá? Essa é a parte da inter-relação, né? O corpo mental de cada um, que eu falei que daí então a gente tem a mente concreta e a mente abstrata, a gente sempre pensa assim, são N partes que compõem o corpo de desejos, do corpo astral, N partes que compõem a mente concreta, N partes que compõem a mente abstrata. Deveria ser mente abstrata e mente concreta uma coisa só. Vai ser mente abstrata e mente concreta uma coisa só. Só que no momento, a mente concreta ela está misturada, ao invés de estar misturada com a mente abstrata, porque a mente concreta ela é assim, os 4/7 mais denso do que seria a mente. Então, a mente concreta tem 4 partes de manas da mente, e a mente abstrata tem 3 partes. Ao invés de a mente concreta estar ligada com a mente abstrata, que seria o humano e o divino, raciocinando próximo que seria o humano, a mente concreta de cada um ela está entrelaçada com o astral. O entrelaçamento do mental concreto, não é? Que seria Kama Manas, com o corpo astral, que seria Kama Rupa, que se chama de Manas, Kama Manas, que é o que se conceitou como alma. Então, a alma humana
no formato como ela existe hoje, não deveria existir, e ela é só um interregno evolucional. Por quê? Porque a gente vem atrasado evolucionalmente por conta das coisas que a gente tem conversado aqui várias vezes. Não por causa das coisas, mas a gente já tem conversado aqui várias vezes. Então isso é um momento evolucional que não deveria estar acontecendo, a gente entende, para que seja resolvido. Sim, pois não. Se você está falando de alma e mais para frente ela vai... Você quer dizer que mais para frente o ser humano não vai ter alma? Não no conceito que a gente tem vai agora. Não, porque a alma é personalidade, né? Ego. Sim, muito Já bem falamos. dito. Aham. E isso aí vai desaparecer? Se desaparecer, como é que fica? Não desaparecer. É que daí o que acontece assim é que cada parte do ser humano ela devia ser independente, tocando, por exemplo, assim, o astral, né? Ele deveria ter contato, o astral mais elevado com o concreto mais denso. Ok. Entende? Aí então toda emoção ela seria controlável, e a lógica teria uma determinante sobre os instintos, sobre as paixões, coisas assim. Como está misturado, a questão é que daí hoje isso está uma maçaroca, está misturado. É por isso que as pessoas não conseguem agir com lógica, e muitas vezes a vida da pessoa ela é determinada ou pela emoção ou pelo instinto, que é mais complexo ainda. Quando chegar nesse tal de corpo flogístico que você fala, tanto aqui, que é para lá de Bagdá, né? Não, nem tanto. Demora? É. Subentende-se, a lógica humana, né? Subentende-se que você vai precisando de menos elementos, porque hoje nós somos tudo isso aí que você fala muito aqui, né? Corpo mental, físico, vital, astral, mente concreta. Tem camada que não acaba mais. São 7. Quer dizer, quando você estiver chegando no corpo flogístico, digamos assim, ele vai ter muito menos camadas do que hoje. Quer dizer, você vai eliminando. Uma só? Sim. Como é que vai ser? Como vai ser constituída? Um entendimento? Agora já é a lógica divina. Não, já vamos chegar lá. É que daí, por assim, o que muda de uma escala evolucional para outra é só qual é que é... o foguete que vai soltando suas partes ali. Sim, o que muda de uma escala evolucional para outra é só qual é a parte mais densa onde isso acontece. Então, nós hoje, nesse momento, com a questão de evolução e tal, nós somos assim, o ponto mais avançado em que é possível chegar na matéria do nosso universo. Não existe matéria mais densa, né? É aquele processo de descida na matéria e subida para a consciência, né? Então, a tendência é que daí, assim, no ponto seguinte de evolução, o corpo mais denso já não seja mais o corpo físico, né? Então, você vai para o corpo astral, depois mental, isso aqui muda. Então, se eu tenho minha parte mais densa no corpo mental, significa que eu tenho o que só para cima. Se juntar o mental concreto com o abstrato, eu tenho só Buddha e Atman. Se a minha consciência e meu corpo for matéria búdica, o que eu tenho como aspiração evolucional? Atman, átmico. Se for Atman, eu tenho a consciência plena. Você vai ter que trabalhar isso corpo por corpo, ou você pode pular etapas? Não tem, você pode fazer com que a consciência do plano desça, mas no momento evolucional atual, como a gente está no plano físico, tudo tem que acontecer aqui. Né? Você falou da questão da individualidade. Uma analogia que a gente pode colocar seria assim, com relação ao que é divindade. Já voltamos à questão do detalhamento, né? Então, com relação ao que seria divindade. Imagine que o Logos, que é a divindade, de onde emana tudo, é o Sol, tá? O Atman, Buddha e Manas, que daí é o ego, quando a gente lê assim, e é de ficar constrangido, né? Não, porque eu tenho que destruir o meu ego para poder evoluir. Não, o ego não se destrói, claro, né? O ego é imperecível, né? Então, é uma unidade evolucional imperecível, né? Então, você tem o Sol, seria o Logos, de onde tudo emana, né? Eu tenho um espelho, o espelho é o ego, Atman, Buddha e Manas. E quem está contemplando, né, é a personalidade, não a individualidade. A individualidade é Atman, Buddha e Manas, que é imperecível. A personalidade, que é Jorge, grego, que seja, esse é quem está contemplando. E esse espelho está embotado, né? É porque eu não tenho código de linguagem. Quanto mais polido eu deixar esse espelho, que assim, quanto mais eu, né, personalidade, conseguir me ver na minha individualidade, mais eu vejo através dali o Sol. Então chega um ponto em que o Sol vem direto nos meus olhos, e aí então o que observa, o espelho e o Sol são uma coisa só, acabou a evolução, tá?
Com relação à questão da lógica, acontece o seguinte: manas, a mente, ela precisa interagir com o meio. Bom, primeiro, o que é lógica, né? Quer ver a lógica? Então, a lógica do grego logike, logikos, né? Tem duas variantes. A primeira, logikos, como ciência lógica, ela tem sua base em Aristóteles. E a lógica, Perfeito, muito bom. a lógica, como é compreendida hoje, ela é uma ciência, a ciência de você buscar, né, a verdade ou a resposta correta baseada em análise. Mais ou menos isso, né? Então você tem vários elementos, você vai analisar, né? Isso te dá uma análise, de acordo com algumas premissas, chegar à coerência. Essa coerência é verbalizada, expressa, ela tende a ser a verdade. Isso aqui é a lógica. A questão que você falou, botar a mão no cachorro, né? Logicamente, né? Se você não tiver 100% de lógica, pode usar o provável, provavelmente, né? Isso. E aí a lógica enquanto ciência, né, ela se divide em duas ramas. É a lógica formal. A lógica formal é aquela lógica que determina e que cria, né, os elementos e define os elementos e os métodos para você colocar a lógica em prática, né? E tem a lógica aplicada, que é a lógica formal aplicada à ciência. Isso é o que é a lógica hoje, né? Tendo por base Aristóteles, né? Mas daí, isso é o logikos. Tem o logique. O logique, ele tem por base o logos, que também é lógica, né? E só que o logos, ele é em si o verbo, o som, o princípio das coisas todas, né? Primeiro, segundo, terceiro logos, se você quiser, um logos único, né? Então a gente tem já na própria interpretação da palavra lógica, e você criou muito bem, a interpretação que a lógica são duas coisas: a lógica que é o logos, que é divino, e o logikos, que é a lógica humana, que é o que a gente aplica hoje. Então, a partir daí, 100%. E como é que vai haver essa interação? Então, a lógica humana, manas, que é a mente, ela é baseada em imagens, né? Então, e a lógica, a mente, ela faz assim. Quer ver, antes de vamos fazer um parênteses, por exemplo, assim, se eu pego a eletricidade e eu aplico a eletricidade a um filamento incandescente, eu tenho a luz. Se eu pego a eletricidade e aplico a um motor, eu tenho o movimento. Se eu pego a eletricidade e aplico a um sistema como aquecedor, eu tenho de resultado o calor. Se eu pego a eletricidade e aplico em uma substância química, eu vou gerar uma eletrólise, qualquer coisa, eu tenho uma derivada. Então, a eletricidade é um princípio único, baseado, né, de onde eu aplico essa eletricidade, eu tenho um resultado perceptível, né, aos meus 5 sentidos. Há uma energia única no universo, né, que é a quietude, é todos os móveis polarizados em Forrati Kundalini, né? Para nós ela chega como se fosse prana, mas ainda assim é eletricidade. Da mesma forma como Forrati Kundalini são expressões da eletricidade. Essa eletricidade, né, esse princípio universal, essa força universal, essa mola propulsora universal agindo no corpo humano, dependendo de em qual plano vai agir, vai também gerar um resultado, né? Então, quando essa força ela age no mundo externo, ela vai gerar o que se chama de vibração, que é o que mantém o Hermes Trismegisto diz, tudo é vibração. Então, essa força agindo na matéria que nos cerca, ela vai gerar diferentes tipos de vibração para manter até o próprio conceito de matéria. O Felipe está se espreguiçando. Então, ela vai gerar o próprio conceito de matéria, né? Essa força agindo no plano vital, ela vai criar a eletricidade, que é o que permite que a gente tenha o conceito de vida. Essa força agindo no astral, ela vai gerar um empuxo que permite que se criem as forças no astral para gerar o que a gente chama de emoções. Essa força agindo no mental, né, na mente concreta, ela vai criar
né, aquilo que a gente chama de pensamento. Essa força agindo na mente abstrata vai derivar, caso integrado com a mente concreta, para aquilo que a gente chama de intuição. Essa força agindo no plano búdico vai criar aquilo que a gente chama de amor derivado em duas ramas, amor-sabedoria. E essa força agindo no plano átmico vai derivar para a compreensão do todo, se integrando à própria força. Essa é a ação da força universal nessas unidades que a gente conceitou como ser humano. A forma que daí esse conjunto de matéria, uma dentro da outra, como se fosse aquela boneca russa, como é que é o nome? Não sei, mas eu gosto muito dela. É uma que está dentro da outra, né? É matrosca, ou se quiser usar... Tinha lá na casa da Sim, dona ou Aurelia, se quiser usar... Você percebeu que tinha o ali? sotaque é matroshka, né? Traduzido do russo para... Então, a matrosca que é? Ela é um conjunto de bonecas, uma Isso, dentro da uma outra, dentro da né? outra. Há de infinito, dependendo da habilidade do artesão. Isso. No nosso caso, nós somos uma matrosca de sete partes, né? Então, o que permite que daí isso se mantenha íntegro é essa energia primária, né? Que seria da eletricidade, uma das vertentes da eletricidade, Forhat Kundalini, força e potência, né? E uma das expressões é o que a gente chama de amor universal, e o amor universal, que é a expressão de Allah Mirá, a mãe divina, é o que mantém a própria matéria estabilizada. A forma dessa unidade que nós temos, né? Assim, o Grego, Jorge, Renato, cada um de nós que está aqui, cada um de vocês que estão aí, de interagir com o meio, é através da percepção que eu tenho dessa força agindo na matéria externa, para chegar no conceito de lógica humana baseada no pesado, medido e contado externo, que é o festim de Baltazar, Manel Tessel Fares, né? E que onde se baseia o karma, etc. É muito bonito, mas não entendi patavinha. Já vão chegar, já. Como é que é do Baltazar aí? Do chamado festim de Baltazar. Então, que ele vê aquele festim, ele fala assim, Manel Tessel Fares, né? Que é isso aí? Pesado, medido e contado, Okay. né? Que assim, são as bases do karma, né? Tá. Só que uma derivada disso é como age a mente, né? Então a mente ela vai pesar, medir e contar para daí estabelecer o que é lógico ou não, dependendo do que cada um tenha de conhecimento, e aí vai exteriorizar. Como é que isso chega em mim? Então eu falei em logos, né? O princípio criador. Aí já fala assim, que em hebraico é assim, ó, Yehiaor, vá Yehiaor. Quer dizer, faça-se a luz e a luz foi feita. E no início era o verbo, né? O verbo é o logos. E a gente quando ouve o verbo, a gente pensa assim, ao som, o on ou o aum, que é o que mantém o universo coeso. A gente sempre conversou isso até agora, então dá para a gente avançar um pouquinho mais na análise. O som não existe. O que existe é a vibração que quando agindo em alguma coisa, né, ela se propaga até um poder que eu tenho, né, que é o poder da audição. Os cinco, a gente sempre, assim, as pessoas trabalham buscando adquirir poderes. Nós temos 5 poderes, vamos ter mais 2, são belos poderes, né? Um primeiro poder que a gente já está conversando é o poder que consegue transformar a vibração em imagem, que é o poder da audição. Por que é imagem? Porque Manas, né, a mente, só trabalha em imagem. Então, a mente concreta para trabalhar, ela obrigatoriamente vai fazer imagem de tudo, estabelecer uma comparação imagem, ver o que ela tem de conteúdo e exteriorizar ou emanar um conceito, né? Que pode ser certo ou errado, baseado no que eu tenho de conhecimento, né? Porque a lógica é usar adequadamente o que eu tenho. Não garante que, se eu for completamente lógico, aquilo que eu falo está certo. Não, porque eu sou completamente lógico, baseado naquilo que tem em mim, no meu conhecimento está errado, eu uso a minha lógica e falo a maior besteira possível. Paciência, né? Então, essa vibração, né, essa força agindo na matéria, ela vai gerar várias coisas. Então, por exemplo assim, o som agindo, por exemplo assim, quando eu falo, é a minha voz que chega até você? Não. As minhas cordas vocais vão vibrar e eu vou criar determinado tipo de vibração com amplitude diferente, né, ou não, e altura diferente ou não, e aí isso se projeta no meio, né, e aí essa onda ela vai trafegar no meio que separa eu de você, porque tudo é matéria, não existe espaço vazio no universo, né?
E aí essa onda propagada até você vai então entrar no teu aparelho auditivo, vai entrar no teu sistema nervoso e vai ser traduzida como algo. Esse algo então vai para a mente vai comparar esse algo com tudo que eu tenho ali, que é o meu banco de idioma, não é? E aí, baseado nisso que eu tenho no meu banco de idioma, isso é reconhecido, é entrelaçado, para você se torna uma palavra, o conjunto de palavras que eu estou falando para você tende a fazer sentido ou não, aí você vai pegar e pega tudo isso que eu estou falando, que chega para você por vibração, transforma em imagem, cadeia no outro, faz uma frase, conjunto de imagem, vai para Manas, que é a mente concreta, ela vai analisar, baseado no quê? No que você já conhece, o que você já conhece, um monte de imagem, ela vai checa, pega, entrelaça, vem, né, e juntou uma série de imagens, vamos verbalizar, comanda para verbalizar, vem para o sistema nervoso, vai pegar e trabalhar as cordas vocais, e aí eu falo assim, não entendi nada, porque para mim está ilógico, não tem lógica, por quê? Porque o que eu estou falando não encontra o símile em você, entende? Esse que é o processo que acontece de interação. E como é que acontece então? Então a gente tem os 5 poderes, os 5 sentidos, que vão pegar tudo que tem do mundo que nos cerca, transformar em imagem e levar para Manas, a mente concreta. Isso vai ser armazenado não, que são os vritis, né? Então a gente tem os Jnanendriyanis, que é a maneira como a gente interage com o meio que nos cerca, que são, assim, os tentáculos de Manas. Manas compreende o mundo da matéria que ela não percebe, não é? Através dos sentidos. Então isso vem para a mente concreta em imagens e eu vou armazenar ou não, e dependendo do que armazenar na mente concreta, aí então vai ser o meu conhecimento. Qualquer coisa que você tenha de conhecimento em você, de memória, interessa o que seja, tudo isso é armazenado da mesma maneira. Lógico que deve ser um cérebro espinhal. O seu cérebro espinhal ele funciona como se fosse um conjunto de coordenadas, cada conjunto de neurônios, quando vai fazer a sinapse, né? Aí então gera uma determinada... como é que gera? Ele gera o impulso elétrico baseado em determinada frequência, e essa frequência se liga com o que você tenha guardado, aquele então está guardado em algum lugar, naquele momento ele é vivificado, vem à tona, você vem e verbaliza, tá? Já vamos chegar lá, quer? Então só... Complexo. Não é complexo, é só... Não, esse abraço ele está intencionalmente... Eu só estou mostrando como funciona... Aqui, eu já vou falar. Então, eu só estou mostrando como é que funciona a mecânica da mente concreta, porque daí, em cima dessa mecânica, vamos usar a questão da lógica, né? Então, essa é a forma da mente concreta adquirir aquilo que vai permitir a ela trabalhar e usar o que a gente conceitou de lógica humana. Então, a lógica humana, ela é baseada só na interação que os meus 5 poderes têm com o meio. Tudo que eu tenha visto, ouvido, sentido, tocado, percebido do meio, e eu trouxe para a minha mente concreta e está em mim armazenado, a concatenação disso que em mim existe é que vai permitir que eu use a lógica. Agora, o quanto, e tem uma coisa que é muito interessante, que a característica da mente concreta é a racionalidade, é a razoabilidade. Agora, o que vai determinar, e a lógica seria o encadeamento concreto, usando-se a razoabilidade, para que daí, baseado no que eu tenho, eu emita a minha verdade, que pode ser ou não próximo da verdade real. Agora, o quanto mais eu tenha a mente concreta não amadurecida, quanto menos eu tenha de conhecimento na mente concreta, quanto mais a minha mente concreta esteja entrelaçada com o meu astral, né, aí a determinante de eu ouvir você falar, ao invés de eu emitir um conceito lógico, baseado no que seria lógico, ao invés de eu agir logicamente, como está entrelaçado com o astral, aí Manas vai falar assim, não, o grego falou assim, A, B e C, então isso está certo, porque A está correto, B está correto, C está correto, a soma deles está correto, procede, então grego você tem razão. Isso é o que Manas vai dizer usando a lógica. Emita isso, o grego tem razão. Só que daí, como a mente concreta está misturada com o astral, não é? Aí a emoção ela tem determinância sobre a lógica. Ao invés de eu falar assim para você, grego, você tem razão, aí a emoção vai se sobrepor à lógica humana e eu vou falar assim, mas isso você inventou.
ah, mas isso não está certo, ah, mas tudo bem, mas no outro dia você não sei o que e tal. Então há uma distorção da aplicação da lógica humana por conta de manuseamento concreto, está misturado com a emoção. Antes de falar da mente divina e de como é que as duas se relacionam, eu vou fazer uma pausa para você falar. Ufa, tá bom. Tá. Bom, você sabe que eu tive, claro que sabe, eu tive o privilégio, né? Às vezes as pessoas acham até que eu falo muito dele, do meu querido irmão Alvin Schroeder, né? Eu tive o privilégio de conviver com esse ser durante, desses 10 anos do Vida Inteligente, eu acho que pelo menos 8, considerando o tempo que ele se foi, já não sei, estou a temporada. 7 anos e meio, quase 8 anos. Isso. E naquele tempo você estava ativo, muito ativo profissionalmente, né? E eu ficava muito tempo com o Alvin. Sei. Grande privilégio, grande presente, vamos dizer, da lei para mim, né? E participei junto com ele, até tive puxa, o universo conspira, você sabe o que aconteceu essa semana, né? A Ioana, a filha dele, pediu uma coisa que nós havíamos desenvolvido, você participou também, você sabe disso, né? Tudo ali, fazíamos coisas, era maravilhoso. E tudo isso, por que eu estou dizendo isso aqui tudo? Porque pouca gente sabe, e não sei por que ele também não aconteceu, nesse tempo que ele estava aqui, vai lá saber, não quero saber, porque eu não tenho capacidade de responder. O Alvin estava desenvolvendo a linguagem da criação. Sim. Linguagem da criação, eu estava envolvido, você estava envolvido, eu peguei... Trabalhei com ele então, 26 anos todos os dias nisso. E nesses últimos, e fizemos muita coisa junto. Eu não entendi essa linguagem de vocês, né? De vocês, estou dizendo aqui, hoje já entendo. Não digo de vocês, assim, setorizando, que é uma linguagem única, exclusiva, não. É o tipo de linguajar que eu não estava familiarizado. Entendi. E, por ter convivido com ele, por ter participado, e ele era muito humilde nessa questão, o que você acha? Na cabeça, deixa só perguntar para mim. Era dar folga para o discípulo chegar até nele, brincadeira, para o né? amigo chegar até. Então, né? e se você dissesse alguma coisa que fosse coerente e lógico, né? Ele assumia assim, tem razão, vamos fazer isso aqui. Então era bacana. Então, por que eu estou contando essa história? O trabalho do Alvin, que não sei quando é que vai aparecer, e se depender de mim vai aparecer, exatamente isso. O que ele criou, uma das coisas que ele desenvolvia, né, é exatamente isso que nós estamos conversando hoje. Uma forma lógica, né, de juntar as duas lógicas, como você disse no começo do programa, você ia me mostrar que as duas lógicas eram uma só. Sim, vou te mostrar. Você lembra? Então, e é exatamente isso. Naquela linguagem de criação, que nós publicamos essa semana, que você já disse aqui algumas vezes no programa, que maravilha, depois que toda a humanidade sempre teve saúde perfeita. Quer dizer, sim. você, que trouxe isso é ilógico o que você está falando. É ilógico humano e ilógico divino. É ilógico humano e lógico divino. Exatamente. Então eu quis fazer eu estava coçando a língua, era para trazer isso aqui para... Às vezes quando você está conversando com alguém e você está achando que está passando conhecimento, né? Daí exatamente como assim, é um artifício, né? Assim, você conversa e aí a pessoa ela não consegue tornar em imagem tudo que ela está ouvindo, porque ela está o tempo inteiro recebendo vrites, né? Assim, está ouvindo, está sentindo, está cheirando, está vendo. Por isso que assim, eu te dou um perfume para cheirar, aí você para tudo e tenta receber só uma imagem, não é? Ou então, assim, quando você está se concentrando, contemplando alguma coisa, você deixa de ouvir o ambiente, você para, você prende a respiração, você... Sabe? Então, e quando você está conversando com alguém e você fala assim, o que você acha? Nessa expressão, o que você acha, né? Ou qual é a sua opinião a respeito de tudo que você parece estar ouvindo até agora, mas não entendeu? Entende? Aí quando você diz o que você acha, isso vale para todos nós, né? Aí, obrigatoriamente, tudo aquilo que foi formado em imagem, e o vrit, ele vem, e ele, sim, ele é completamente fugaz, né? Então sobra, assim, porque são turbilhões de imagens chegando a manos. Sem dúvida. Tanto é que o poder... Como é que é? Jnana
Shakti, o poder da criação, do conhecimento com a mente, ele sim, dá para falar, ele é uma coisa muito simples, e ele tem sua raiz, ele advém da capacidade de pensar uma coisa só de cada vez. Isso é dharana, isso é suprema concentração em uma única coisa. Só que daí a mente humana conturbada, você está pensando, tentando pensar em alguma coisa, e vem um outro pensamento, e vem outro, e vira aquela casa da mãe Joana, você acaba não pensando em nada e nada de que nada. Então quando você fala assim, não, o que você acha a respeito disso, o que você pensa, né? Aí você tem que parar, catar os cacos de brilhos que ficou assim, juntar aquilo que você conseguiu reter, entrelaçar, e Manos, assim, como está falando agora, e vai checar e bater isso contra tudo que você tem de conhecimento, tudo aquilo que você acha que compreendeu, junta todos aquelas referenciais e uma série de imagens, né? E aí a partir disso deduz, usa a lógica humanamente concreta, e aí fala, eu entendo que é isso, A, B, C e D, porque a linguagem de criação, esse que é o processo. E onde é que haja a lógica divina? Aí é que está a coisa legal. Primeiro que usar o termo lógica, né, da maneira do logicóspo divino não funciona, porque ele não usa o pesado, medido e contado. Porque quando você passa para a mente concreta, para a mente abstrata, ele já inicia na intuição, né? E a lógica, né, da mente concreta ou a lógica do abstrato, ela é a instantaneidade, que contraria todo o processo serializado de trabalhar da mente concreta. Só que daí, quando você está, né, adquirindo conhecimento, quando Manas, então quando você ensina a mente a não ficar afogada no dia a dia, nesses turbilhões de vrittis, quando aquilo que você está... Um dia nós vamos falar aqui sobre o processo criativo grego da imaginação, porque daí o processo da imaginação criativa ligado, né, à erotização ou ao medo como lazer, que é a tônica da humanidade hoje, ele é simplesmente o culpado pela degradação do gênero. Nós não abordamos nos desejos, nos dois programas de desejo? Nunca. Não? Okay. Nunca, porque tem impacto direto com a questão... Nem nos astrais, nem nos 4 programas do astral. Não, porque assim, é uma coisa assim que a gente tem que estar maduro para poder conversar isso com os outros, né? Para a gente poder, assim, nós como um todo, a gente tem que estar amadurecido para ouvir isso. Um dia a gente vai conversar, mas é dolorido de ouvir. Vamos lá. Tá? Fechamos. Então, chega um ponto em que daí a gente, o que é tratado na mente concreta, ele é de tal maneira, né, de tal maneira superior, né, que ele começa a se aproximar do quarto sétimo ali do que é a mente concreta e começa a roçar o que seria o abstrato. A lógica divina não é a lógica da divindade. Isso que é muito importante a gente colocar. A lógica divina é a lógica do humano que transcendeu a mente concreta e passa a agir baseado no abstrato. Aí então nele existe alguma coisa que não existe para a divindade, que é a lógica divina. Porque isso é muito importante. Então, a lógica divina é aquela lógica do humano que transcendeu a sua condição de humano e age baseado na mente abstrata. Então, o que seria para ele o mano, o teste, o fires, o pesar, medir, contar, emitir opinião, baseado naquilo que eu recebi do meu entorno. Então, agora vamos chegar no porquê. Então, a lógica humana, ela é baseada no aquilo que eu recebi do meu entorno via 5 sentidos. Eu peço, eu meso, eu conto, né? Eu verifico se está procedente e eu emito um conceito. A lógica divina, humana, ela já é baseada naquilo não que eu aprendi através dos 5 sentidos. Esse que é o ponto central da nossa conversa de hoje. Então, a lógica divina humana, que assim, é o humano que transcendeu a mente concreta e que passa a agir baseado na intuição. E o professor diz, não admito que se diga eu tive uma ideia, porque no futuro a ideia será permanente no homem. Trago-vos um novo estado de consciência. Né? E aí ele diz, cada um constrói o seu próprio mundo para que o meu permaneça ignorado. Então, quando eu conseguir fazer com que a minha consciência, ela não está mais no instintivo, não está mais no astral, não está mais na racionalidade, né? Ela está na mente abstrata, então a intuição, ela vai ser a forma com que os comandos de interação com o meio vão funcionar. Então, ao invés de eu interagir com o meio Carmendriani, né, que assim, aquilo que eu tenho, que eu uso para falar, para me mover, para andar, para gerar,
ao invés de ser baseado só naquilo que eu peguei do entorno, eu passo a receber daí do todo. Do todo. Então, a minha mente, a minha consciência, ela está focada na mente abstrata. Eu vou e acesso o que eu queira, né, de conhecimento. Por quê? Porque tudo o que existe de disponível, eu posso verbalizar, porque eu não preciso mais captar do entorno. Mas isso ainda é a lógica daí humana, do humano divinizado, que a gente pode chamar de lógica divina. Agora, a lógica divina em si, se a gente considerar como divino, não as hierarquias, Parishad, Asura, Agnisvata, assim, mas do divino, aquele assim, o emanado, né, do Logos, aí nesse caso não se aplica o conceito de lógica, e se aplica só diretivas, né? Que diretivas eu tenho que seria o que supera a lógica divina humana e que é a lógica do divino cósmico, né? Dharma, adharma e karma, ou lei. Então aí isso são diretivas. Fora das diretivas, o conceito de lógica, lógica divina, que seria intuição, que seria abstração, é isso. Como que as duas convivem? Muito simples. Quando eu consigo administrar, serenar, dar conta, separar exatamente o que seja emoção e fazer com que a lógica ela haja, que a racionalidade ela haja, sem que ela tenha que arrastar junto uma emoção, sem que uma emoção turve a emissão de um conceito, sem que a emoção turve a emissão da verdade, sem que a emoção impeça que eu busque a verdade, sem que a minha mística religiosa, o que seja, faz com que eu deturpe toda a minha visão do mundo. Então, quando isso começa a deixar de existir, os meus conceitos e o comando da minha vida, ele sai do astral, sai da racionalidade, que ela é baseada só no meio humano, e ele passa a ser baseado na abstração. Quando, então, eu começo a emitir conceitos baseados na abstração, o abstrato, para mim, ele é tão concreto quanto o meio que me cerca, só que daí, ao invés de eu usar os 5 sentidos para captar as vibrações do entorno, dos 5 tatos, eu uso os sentidos para captar a vibração daquelas energias primordiais que eu te falei, que daí vão gerar toda a essência da matéria nos 7 planos. Essa que é a diferença. Quando eu fico quietinho é porque eu não entendi nada. É porque eu não entendi patavina. É aquele programa que eu vou ter que assistir. Não, eu falo ao vivo mesmo. Porque... Desculpa, é que era necessário a gente pegar e colocar alguns elementos, né? Mas o ponto central, assim, que eu penso, né, desse assunto que você colocou e que eu penso que é muito procedente, é que a lógica humana e a lógica divina, elas são vistas como coisa diferente hoje, porque o humano considera o abstrato como divino, Atman, Buddhi e Manas, mas na verdade, a mente abstrata e a mente concreta, elas pertencem ao ser humano. O que eu tenho que fazer é juntar os dois. Como é que eu junto? Eu preciso fazer com que a mente concreta, ela se desancore, né, do astral, para que daí então a minha racionalidade consiga se aproximar da abstração, e na abstração está a intuição, na intuição está amor, sabedoria, é a mente divina. Então, e aí, isso aqui que eu não entendi nada, eu vou assistir, calma, claro, você aqui entrevistando, ouvindo, fica mais difícil. Mas eu toquei na questão do Alvin, do trabalho. Deixa eu te falar. Naquela linguagem de criação, mas ali está o que eu falo do concreto, do lógico. Assim, aquele casamento que eu falei no começo, está escrito numa lógica humana e através o divino numa lógica humana. Exatamente. Mas aí é que está. Aquilo é escrito, aquilo eu posso ver. Então, eu estou verbalizando, né? Como o programa vai ter em inglês, então às vezes a gente tem que botar a explicação. Então, o professor Henrique José de Souza... Acabou, então tem mais 5 minutinhos. O professor Henrique José de Souza diz assim: a ideia é o verbo que toma carne através da pena. Então, no fazer a linguagem de criação, que se trabalhou tantos anos nesse negócio, que a gente faz? Você pega a ideia, né, que é o próprio verbo, que é o logos, que é a lógica divina, o abstrato, né, e ele vai tomar carne, vai existir através da pena. Então, no momento que eu pego e crio, mas como naquele caso, a gente está criando uma linguagem de criação, né, então a gente está fazendo com que o gênio da língua, que é subserviente à mente concreta e às emoções principalmente, ele passe a ser gerido, parido, ele tem a sua origem de geração, de parição na matéria, a partir da abstração. Sem dúvida. Né? E aí você faz a linguagem de criação. Mas daí é necessário compreender aquela escrita, por quê? Porque a pronúncia é uma palavra sagrada, sem exato conhecimento, pouco ou nenhum valor possui. Quando você conhece, significa o seguinte: para que eu conheça o abstrato, a minha mente tem que estar focada no abstrato. Para isso, a mente concreta e a abstrato são uma só, quer dizer, o humano divino, divino humanizado, não existe mais a separação,
O que acontece? Você exterioriza da forma como quiser, via verbo, via escrita. Essa coisa que nós, desculpa, isso aqui acabou, né? Mas só para avisar. Isso que eu postei aqui, que eu fui buscar nos arquivos ali, sim, que são 20 frases. Aquelas 20 frases, você participou. Você sabe quanto tempo levou para fazer aquilo lá? Gregos. O que envolveu para fazer aquilo lá? A primeira fase, quando a gente começou a fazer o trabalho, só falar assim um minutinho só. Então, antes de chegar naquilo, nós tínhamos que construir o caminho para chegar no abstrato, as duras penas através do vital, do astral, e construir fisicamente, assim, um dia cada vez, uma frase cada vez, às custas vitais de andar por um caminho que jamais tinha sido andado. Assim, tinha período que a gente falava assim, vamos parar porque está afetando nossa saúde. A gente parava, quando a gente vinha, tentava arrumar uma alternativa, e fomos indo até chegar na possibilidade de escrever daquela forma. Então, tem dele uma vida inteira, da minha parte 26 anos, e de você pegou... E no fim, o que eu quero dizer? Acabou, né? Tudo bem, mas o que eu quero dizer? Mostrou-se alguma coisa nesse plano físico, está lá, para quem quiser ler. Não interessa do jeito que veio, que você foi muito feliz, vamos abordar isso aqui outras vezes com o decorrer. Mas está aqui, hoje é tátil, as pessoas podem ver, podem sentir, podem verbalizar. Isso que essa que é a manifestação da lógica divina, juntamente com a lógica humana. E aí a lógica divina é baseada na instantaneidade. E por que se conseguiu parir no verbo? Porque não houve mais obstáculo da mente concreta, da lógica humana, porque a lógica humana no lado esquerdo dizia o quê? Não, isso não tem sentido. E aí ele vai obstar a lógica divina porque ele desconhece e não aceita o que desconhece. Mais uma prova de que o ser humano é um paridor também. Jorge, obrigado, né? O ser humano, ele coparidores. O ser humano é a única criatura no momento que consegue engendrar seres, né, em todos os planos do universo, do átmico, né, ao físico. É isso aí. Então, Jorge, obrigado. Obrigado a você. Vocês que compareceram aqui na nossa egrégora hoje também, obrigado por estar aqui. Vocês deixam o fraterno abraço e um feliz sempre. Fraterno abraço, fiquem em paz, fiquem bem, até sempre, e vivam eubioticamente. Eu sabia que é uma experiência que vale a pena.